Eu vou seguir aqui com o Pedro Duran, que vai detalhar para a gente qual era o plano dessa dupla aqui. Lembrando mais uma vez, eles estavam há mais de 50 dias foragidos. Havia uma intensa operação de buscas por esses dois criminosos, até que eles foram localizados no Pará, em Marabá, de onde o Wellington Oliveira trazia as informações. E estamos falando aqui, Pedro, de um percurso de mais de 1.500 quilômetros. E que, nesse momento, há também um trabalho de investigação para saber quem ajudou esses homens a percorrerem toda essa distância, como se deu a ação desses criminosos e qual era o plano deles. Já temos a informação por parte do Ministério de que eles queriam chegar ao exterior. A ideia era deixar o Brasil e contando com auxílio externo, pessoas que naquele momento auxiliavam esses dois homens que aparecem aqui na tela. É isso, a gente tem o mapa desse plano de fuga e a gente tem também as teses do governo e para poder mostrar então um pouquinho de qual foi a rota de fato desses dois foragidos de Mossoró e qual seria o futuro. Essa é uma informação exclusiva da CNN, é bom que a gente pontue, porque o que a gente sabe é esta rota até aqui. Este é o ponto da prisão. Daqui para frente é o que os criminosos fariam, qual era o plano deles. Então, esse trajeto começa em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde fica a penitenciária de segurança máxima, passa por Baraúna, que é o local para onde o cerco da Polícia Federal foi expandido num primeiro momento, porque havia registros de que os criminosos tinham passado por ali, invadido casas, tido, de fato, interação com a população local. E aí, eles logo sobem, Carol, para a bela praia de Capuí, no Ceará, onde aí é muito importante, e veja só a estratégia dos criminosos. Eles fazem a travessia pelo Nordeste brasileiro de barco. Pois é, porque até então uma das possibilidades, que era a principal hipótese, era de que esse deslocamento se dava pelo interior do Brasil e não pelo litoral. Pelo Ceará, né? Essa era... O Ceará está bem aqui, então aqui. Essa é a... exatamente aqui. Essa era a expectativa dos investigadores, que eles atravessassem o interior do Ceará pelo Nordeste, né? E aí eles fazem todo esse trajeto para chegar na ilha de Mosqueiro do Pará, que é muito próxima de Belém, né? Bem pertinho, ali de carro dá cerca de uma hora e meia no máximo. E que tem inclusive um canal fluvial aqui, né? Que entra por dentro do continente. Então, a ideia era, inclusive, que eles, aqui terminando esse trajeto de barco, ficassem fora do radar da Polícia Federal, como conseguiram ficar de fato. Justamente por a gente tem 600 agentes procurando eles em terra e eles, na verdade, estavam em mar, né? Fizeram a passagem, a travessia da ilha de Mosqueiro até a cidade de Marabá, no interior do Pará, e aí chegaram na ponte mista de Marabá, que foi exatamente onde foram presos. Qual seria o plano dali em diante? Seria subir um pouco da BR-222 para a BR-230, que é a Transamazônica, e que atravessa todo o interior do Brasil até chegar em Porto Velho, em Rondônia. E aí, esse trajeto seria feito pela rodovia e pelas outras estradas que, enfim, estão ali próximas da rodovia. Por quê? Porque na visão dos criminosos, Carol, aqui eles já estavam fora do radar da Polícia Federal. E coincide com o momento também que a retirada dos homens da Força Nacional, né, Pedro? Sim. Uma semana atrás, né? Que é quando o ministro Ricardo Lewandowski disse que a Força Nacional pode voltar para casa. E aí, essa decisão do ministro, ele admitiu isso ontem, foi tomada porque eles perceberam que eles já estavam fora do cerco montado ali cerca de 190 quilômetros quadrados em Mossoró e Baraúna. Vou te fazer aqui uma pergunta, Pedro, não sei se teremos a resposta. De Mosqueiro até Marabá, esse percurso foi feito todo de carro? Eles estão ainda investigando, porque parece que um trecho ainda aqui foi feito de barco, que eles entraram um pouco por dentro, o que se sabe é que eles passaram pela ilha de Mosqueiro. Mas uma das estratégias da polícia nessa investigação agora é refazer cada passo, porque o curioso é que em cada um desses pontos a Polícia Federal foi fazendo prisões. Então, ao todo foram 12 prisões, além dos 14, né, com os recapturados, mas 12 prisões de pessoas que ajudaram. Dessas 12, 4 delas aqui, na Ponte Mista, que seriam os capangas que estavam ali ajudando eles nessa travessia. Para concluir esse trajeto, eles chegam então em Porto Velho,
né? Chegariam então em Porto Velho, de onde conseguiriam atravessar por Rondônia para a Bolívia. E aí na Bolívia eles conseguiriam escapar da visão dos policiais federais brasileiros. E Pedro, quando falamos desses detidos, 12 no total, estamos falando não necessariamente de pessoas ligadas ao Comando Vermelho. Quando a gente olhava aqui, por exemplo, para o Rio Grande do Norte, as prisões que aconteceram nas cidades dos arredores da penitenciária eram pessoas, moradores, cooptados, que acabaram sendo, exatamente, os criminosos ofereciam dinheiro em troca de ajuda. É isso. O que a polícia não sabe ainda direito, Carol, e isso as investigações ainda vão revelar, porque elas vão continuar, se essas pessoas foram chantageadas, se essas pessoas foram coagidas, se essas pessoas foram corrompidas, enfim, tem uma série de possibilidades. O que se sabe é que eles ajudaram na fuga. 12 pessoas ajudaram na fuga desses criminosos. E aí, para concluir, um detalhe super importante, de onde eram os 2 criminosos presos? Eles não eram do Rio Grande do Norte, eles eram do Acre, da célula do Comando Vermelho no Acre, que está exatamente aqui. Rio Branco está bem aqui, né? E eles atuavam no crime organizado, no tráfico de drogas, em contato com a Bolívia o tempo todo. E é justamente nisso que eles apostavam para conseguir escapar do país, nessas relações do tráfico prévias para conseguir aí ter impunidade e sair dos olhos da Polícia Federal. Daí esse destino final. É isso. Antes da gente passar para a próxima arte, que mostra as 3 teses do governo, eu queria pedir só para a gente fazer o espelhamento aqui com o tablet, que eu já deixei separado, porque eu queria mostrar a imagem da ponte mista, que é exatamente esse ponto 5 aqui, que é o ponto onde a gente conseguiu... Aí, Pedro. Olha, pronto, ótimo. Então aqui eu botei no Google Earth, Carol, porque a gente consegue perceber... Vou até afastar um pouquinho. A extensão da ponte, né? Aqui a gente está falando do Rio Tocantins, né? A cidade de Marabá é dividida entre essas 2 partes. Aí eu vou colocar o bonequinho ali, só para dar uma visão para quem está acompanhando a gente, a ponte que foi justamente o local onde os criminosos foram presos, que é essa ponte aqui. É a ponte mista, né? Que ela tem o trajeto tanto para trem quanto para carro, mão inglesa, é a ponte que a gente conversava com o repórter de Marabá agora há pouco, e ele dizia justamente sobre isso, né? Sobre essa estrutura que essa ponte tem, a importância dela porque ela atravessa a cidade. Então, olha o tamanho, a dimensão dessa ponte que foi bloqueada dos 2 lados pela Polícia Rodoviária e pela Polícia Federal para poder prender esses criminosos, né? Realmente, assim, muito impressionante, porque a gente está falando de um local aqui, Carol, onde você tem agora a visão de cima da ponte, onde você tem uma grande estratégia da Polícia Federal para conseguir prender esses 2 criminosos, aí a BR-222, que é justamente a rodovia que corta esse local. E o que o ministro dizia, uma operação que aconteceu sem um tiro disparado. Houve ali no início uma resistência, eles que estavam armados até com um fuzil, mas nenhum tiro foi disparado, os 2 homens recapturados. Chama a atenção mais uma vez quando a gente observa todo aquele trajeto que você traz para a gente, Pedro, já introduzindo aqui a nossa próxima tela, o quanto que eles percorreram. Porque no primeiro momento, o que o Ministério da Justiça dizia para a gente, nos informava, era de que o raio era muito delimitado dessas buscas, que eles estavam ali ainda nos arredores da penitenciária, ainda no estado do Rio Grande do Norte. Quando a gente observa tudo o que foi percorrido, de fato a tese ela foi se adaptando conforme o avanço das investigações, que é o que a gente vai trazer aqui na próxima tela com o Pedro Duran. É isso, a tese foi derrubada. Na verdade, não foi uma nem 2, mas foram 3 teses derrubadas. E quais são elas? Quais eram as expectativas do governo e o que virou a realidade com essa operação? Primeiro, os criminosos estão dentro do cerco de Mossoró. Foi uma das coisas que o próprio ministro Ricardo Lewandowski falou. E aí, obviamente, você tinha 600 agentes, 500, 600 agentes, Força Nacional, cães farejadores, etc e tal. E aí a prisão mostra que não, que os foragidos foram encontrados a cerca de 1.600, 1.700 quilômetros de onde eles escaparam. Então, conseguiram fugir e derrubar essa tese do governo. Aqui também foi uma fala do ministro Ricardo Lewandowski, quando ele deu aquela primeira coletiva, em que ele disse o seguinte: as câmeras de segurança não mostraram, por exemplo, nenhum veículo esperando os criminosos. A gente não teve, por essas imagens e pelos indícios da investigação, nenhum sinal de ajuda externa.
Só que aí a investigação no futuro acaba mostrando que sim, 12 presos facilitaram a fuga e contribuíram com essa ajuda. Então, sim, teve ajuda externa. E essa aqui é uma fala do presidente Lula, né, Carol? Que ele disse que a fuga deve ter tido ajuda interna. Ele chega a falar, parece que alguém de lá de dentro ajudou, enfim, suportou, ajudou os criminosos. E, na prática, a investigação terminada semanas atrás aponta que essa facilitação interna por parte de agentes públicos, corrupção, não aconteceu. É nesse ponto aqui, rapidamente, Pedro, vou só trazer uma pontuação com relação a esse relatório, que de fato mostra que houve falha no procedimento, que não houve corrupção de servidores, porém, 17 servidores, salvo engano, esse é o número, vão ter que assinar um termo de ajustamento de conduta. Não temos os nomes desses servidores e nem quais teriam sido as falhas, as infrações cometidas por eles. Sim. Também é um outro fato que a gente destaca. Mas se fosse de fato uma facilitação da fuga, sim, não seria um termo de ajustamento sim, de conduta, eles teriam sido demitidos. Então, de fato, isso não aconteceu. Claro que as falhas foram muitas e precisam ser corrigidas, mas essas 3 teses do governo foram derrubadas. Carol? Daqui a pouco tem o delegado da Polícia Rodoviária Federal conversando conosco aqui ao vivo, dando detalhes sobre essa operação e as investigações que ainda estão em curso.